Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise acadêmica, que hoje é totalmente baseada em um estudo profundo elaborado pela Igreja Episcopal, o Sol da Justiça. O nosso objetivo aqui é desvendar de forma muito clara a tese central da teologia cristã. Sabe qual é? A distinção filosófica que é absoluta e inegociável entre um Deus que é infinito e não criado e o cosmos que é finito. Para qualquer pessoa que estuda filosofia ou teologia, entender de verdade essa fronteira entre o arquiteto e a sua obra é literalmente o primeiro passo para compreender todo o resto. Então vamos lá. A nossa rota de hoje passa por 4 pontos: o Criador não criado, a revelação do Deus Trino, a santidade e o justo juiz e, para fechar, o caminho da salvação. Vamos começar com a parte 1, o Criador não criado. Aqui, nós vamos explorar a ontologia e o design inteligente. Bom, vamos mergulhar direto no assunto com uma daquelas perguntas que todo mundo já fez ou ouviu pelo menos uma vez. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Olha só, o matemático e filósofo John Lennox tem uma resposta sensacional para isso. O texto base do nosso estudo mostra que, segundo Lennox, essa pergunta comete um erro de categoria. É isso mesmo, um erro de categoria. Deus simplesmente pertence à categoria do não criado. Ele não foi feito. Então pensa bem, ele não está sujeito às leis da ciência, do tempo ou do espaço, até porque foi ele mesmo quem inventou todas essas leis. Como diz o Lennox, o universo passou a existir. Deus não, ele é eterno. E o ponto crucial que a gente não pode perder de vista é exatamente essa distinção. De um lado, você tem a estrutura bíblica, um Criador eterno, sem limites, de uma inteligência suprema e totalmente fora das leis físicas. Do outro, você tem o universo criado e, bom, as idolatrias. Sabe aquelas visões panteístas que acabam misturando Deus com a própria natureza? Ou as antigas mitologias, onde os deuses tinham domínios superlimitados, tipo um deus só do sol, só dos mares? A visão bíblica é o completo oposto disso. O Deus bíblico tem uma onipotência absoluta sobre toda a existência. Não dá para comparar. E isso nos leva diretamente ao que pensava C.S. Lewis, de forma brilhante. Quando a gente observa a loucura que é a complexidade biológica, o nosso código genético, o estudo mostra como tudo isso aponta para um design inteligente. Lewis costumava dizer que o universo está cheio de placas de sinalização, seja o céu estrelado lá em cima ou aquela lei moral que a gente sente aqui dentro, sabe? Tudo grita que existe uma inteligência superior. O próprio estudo faz uma comparação que eu acho perfeita. Dizer que uma obra tão complexa veio de uma explosão aleatória é tipo esperar que um incêndio num galpão produza, no final das contas, uma biblioteca gigante e perfeitamente organizada. Sem chance, né? Seguindo em frente, parte 2, a revelação do Deus Trino. Vamos entender a epistemologia do divino. Entrando agora num campo um pouquinho mais filosófico, a epistemologia. A grande questão é, como é que uma mente infinita, que não é material, pode ser compreendida por nós seres humanos finitos? A resposta está em 2 pontes que o próprio Criador construiu até nós. A primeira delas é o que a gente chama de revelação geral. É aquela intuição que temos ao ver a grandiosidade da natureza, a história humana ou ouvindo a nossa consciência moral. A gente percebe que tem um Criador soberano no comando. Mas essa intuição só se completa mesmo com a revelação especial. Aqui entram as Escrituras e um evento histórico literal, a encarnação de Jesus Cristo. É nesse momento que o que era inexplicável ganhou um rosto e se torna compreensível para nós. E é exatamente através dessa revelação especial que a gente esbarra no conceito que mais separa o Deus bíblico de outras tradições religiosas, a Trindade. Pessoal, nós não estamos falando de 3 deuses, ok? É um único ser eterno que consiste em 3 pessoas distintas e perfeitamente iguais em importância: Pai, Filho e Espírito Santo. Historicamente, essa essência tão complexa deu um nó na cabeça de muita gente e até gerou várias heresias tentando simplificar a coisa toda. Mas teólogos de peso como J.I. Packer e Wayne Grudem defendem que essa autodoação eterna, esse relacionamento interno da Trindade, é a base absoluta do maior de todos os atributos divinos, o amor. Além disso, a natureza desse Deus tem uma característica muito específica. Ele é espírito. O que isso quer dizer na prática? Que ele é onipresente, ele não é feito de átomos, matéria física ou algum tipo de energia volátil. Ele é infinitamente superior aos nossos próprios espíritos humanos, que são coisas criadas. E é por causa dessa natureza espiritual que a forma de adoração tem regras tão estritas. É proibido de forma absoluta reduzir o Criador a qualquer imagem esculpida ou representação material. Fica bem claro que Deus jamais poderia ser contido ou moldado pelas mãos daqueles que Ele mesmo criou. Faz todo sentido, não é? Agora vamos para a parte 3, a santidade e o justo juiz, o paradoxo da perfeição divina.
Com tudo isso que a gente viu, surge uma pergunta que, honestamente, é de tirar o sono. Como é que a humanidade, que é tão cheia de falhas e problemas morais, pode sequer chegar perto de um Deus que exige uma santidade absoluta e inflexível? Tem um abismo gigantesco e até assustador entre o Deus santo não criado e a humanidade caída. Para ajudar a entender isso, o estudo traz uma metáfora incrível sobre o Sol. Pensa no Sol por um momento. Ele é lindo, certo? De longe, ele é radiante, aquece, traz energia e torna a nossa vida possível. Mas tenta chegar perto dele sem nenhuma proteção, levando qualquer tipo de impureza. É fatal. Instantaneamente fatal. A santidade de Deus é descrita exatamente desse jeito. Ela é maravilhosa, é puramente boa, mas é extremamente perigosa para qualquer coisa que não atinja o seu padrão de perfeição. E quando a gente fala de padrão perfeito, caímos direto no Tribunal da Justiça. Sabe a nossa bússola moral? O texto descreve a nossa justiça humana como falha, corrompível, comparável a trapos imundos. Pense bem, nós somos cheios de viés, muitas vezes somos egoístas e parciais. Em um contraste gritante, Deus é o padrão absoluto e inegociável do que é a verdadeira justiça. Se você tirar ele da equação, não sobra régua nenhuma para medir o que é justo. É por isso que ele, na sua soberania, tem que atuar como juiz imparcial de toda a criação, punindo o mal justamente para preservar o que é bom. Isso nos leva à nossa última etapa. Parte 4. O caminho da salvação. A lógica da graça e do amor. Se a gente parar para pensar, a justiça exige punição e a santidade simplesmente repele a nossa impureza. Então, como a humanidade sobrevive a isso? Vamos ver a lógica irrefutável desse processo, passo a passo. Passo 1. A nossa inclinação natural para o erro nos afasta desse padrão perfeito. Passo 2. A justiça divina é absoluta e exige que o crime seja pago. Um juiz bom não pode fingir que não viu o crime. Passo 3. É aqui que a mágica, ou melhor, o milagre acontece. A substituição. O próprio Deus, assumindo a forma de Cristo, entra na frente e absorve essa penalidade lá na cruz. Passo 4. O resultado? A justificação. A nossa ficha é limpa. Não porque a gente mereceu, mas pelos méritos do Salvador. É como se o juiz descesse da cadeira e ele mesmo pagasse a nossa fiança. Esse mecanismo todo tem um nome muito especial na teologia: graça. A palavra vem do hebraico shen e do grego charis, e significa literalmente favor imerecido. É uma bondade espontânea, um amor incondicional que Deus simplesmente decide dar. A grande lição que fica aqui é que a salvação não é um troféu que você ganha porque foi uma pessoa boa. Não é mérito, não é status. Ela flui única e exclusivamente do coração generoso e redentor do Criador. O que nos traz para o encerramento desta análise com uma provocação bem profunda para a gente levar para a vida. Imagina o dia do juízo final, quando todas as nossas ações forem colocadas lado a lado com aquele padrão absoluto de moralidade. Será que a humanidade vai encarar esse justo juiz sozinha, batendo no peito e confiando na sua própria justiça esburacada? Ou vai estar de pé, protegida, ao lado do advogado? No fim do dia, essa é a implicação prática de toda essa teologia. A decisão diária de aceitar ou rejeitar a salvação que o próprio Criador arquitetou para nós. Eu deixo vocês com esse pensamento. Continuem questionando, continuem buscando entender esse soberano fascinante. Muito obrigada por nos acompanhar em mais esta explicação e até a próxima.